Boa tarde a todos, né? Meu nome é Rogata. Fazer aqui a minha audiodescrição aqui, né? Vou colocar meu óculos aqui, né? Bom, eu sou uma mulher aqui clara, de cabelos castanho claros, né? Reflexo loiro, óculos armação azul. Não estou de batom hoje, tá? Cara lavada. E hoje eu trouxe, até fiz um combinado aqui no chat, sejam todos bem-vindos, tá? Professores especializados, interlocutores de Libras, professores auxiliares. Esse ATPC de Educação Especial, hoje eu trouxe um trabalho das diretorias Norte 2, Sertãozinho, Jundiaí, Limeira, tá? Jacareí, Jundiaí, e agora eu faço parte desse grupo, mas esse é um dos primeiros trabalhos deles, e eu trouxe numa tentativa de resgatar, né, visto que a rotatividade de professores especializados está crescendo muito, e nós temos muita gente nova na rede. Em meados de setembro, né, estamos com professores especializados novos na rede. Então, esse trabalho é muito interessante, porque ele fala da avaliação inicial anexo 1, com foco na deficiência intelectual e nas dificuldades de aprendizagem. E aí ele começa falando de uma sondagem, das sondagens que são exigidas, né, nas avaliações externas, traz os recortes, e depois ele traz o foco para cada campo que compõe a avaliação inicial anexo 1. E a gente vai resgatar um pouquinho do olhar. Depois, no final, eu vou estar diferenciando para vocês, né, a definição de deficiência, transtorno, distúrbio e dificuldade de aprendizagem. Ok? Então, vamos lá. Nós temos uma interlocutora de Libras, né? De manhã eu cometi uma falha, nós tivemos a Alice conosco, que foi fantástica, e agora nós temos uma que é maravilhosa também, que é a Norma, interlocutora de Libras, que está aí auxiliando, porque nós temos uma professora surda na rede, e ela, sempre que assiste o ATPC, né, ela tem direito ao interlocutor de Libras presente. Então, agora, todas as nossas ATPCs faremos, né, com interlocutoras de Libras, e faremos a nossa audiodescrição, tá bom? Em respeito às pessoas com deficiência visual, ok? Vamos lá? Pessoal, todos estão enxergando o PPT? Falem aí. Eu tenho a noção que agora eu não estou enxergando vocês. Só estou ouvindo. Vocês estão enxergando o PPT? Sim ou não? Falem aí para mim. Estão? Posso rodar o PPT? Todos estão enxergando? Sim, tá tudo certo aqui. Ah, então tá bom. Beleza, vamos rodar, então. Sim. Bom, aqui, né, na pauta, a gente tem a leitura dos bicicléticos, né, e eles colocam, né, esse trabalho como sendo um trabalho da educação especial rumo à inclusão escolar. E aí vai estar tratando realmente da avaliação inicial com foco na identificação da deficiência intelectual e da dificuldade de aprendizagem. Ok? Deixa eu ver, escutei um barulhinho, será que tem gente pedindo para entrar? Tem. Permitir. Isso. Então, vamos lá. Eu vou ler esse texto com vocês, creio que muitos já conhecem, mas é legal a gente resgatar e perceber, né?
algumas questões, né, que acontecem e muitas vezes são reproduzidas por meio do discurso, né? Desbicicléticos. Dani é uma criança que não sabe andar de bicicleta. Todas as outras crianças do seu bairro já andam de bicicleta. Os da sua escola já andam de bicicleta. Os da sua idade já andam de bicicleta. Foi chamado um psicólogo para que estude seu caso. Fez uma investigação, realizou alguns testes, coordenação motora, força, equilíbrio e muitos outros. Falou com seus pais, com seus professores, com seus vizinhos e com seus colegas de classe. E chegou a uma conclusão: esta criança tem um problema, tem dificuldades para andar de bicicleta. Dani é desbiciclético. Agora podemos ficar tranquilos, pois já temos um diagnóstico. Agora temos a explicação. O garoto não anda de bicicleta porque é desbiciclético. E é desbiciclético porque não anda de bicicleta. Um círculo vicioso tranquilizador. Pesquisando no dicionário, diríamos que estamos diante de uma tautologia, uma definição circular. Porque lá a dormidera dorme, né? La dormidera duerme porque tiene poder dormitivo. Em espanhol, castelhano. Pouco importa, porque o diagnóstico, a classificação, exime de responsabilidade aqueles que rodeiam Dani. Todo o peso passa para as costas da criança. Pouco podemos fazer. O garoto é desbiciclético, o problema é dele, a culpa é dele. Nasceu assim, o que podemos fazer? Pouco importa se na casa de Dani seus pais não tivessem tempo para compartilhar com ele, ensinando-o a andar de bicicleta. Porque para aprender a andar de bicicleta é necessário tempo e auxílio de outras pessoas. Pouco importa que não tenham colocado rodinhas auxiliares ao começar a andar de bicicleta, porque é preciso ajuda e adaptações quando se está começando. Pouco importa que não haja nas redondezas de sua casa clubes esportivos com ciclistas com quem ele pudesse se relacionar, ou amigos ciclistas no bairro que o motivassem. Porque para aprender a andar de bicicleta não pode faltar motivação e vontade de aprender, e pessoas que incentivem. Pouco importa, enfim, que o garoto não tivesse bicicleta, porque seus pais não puderam comprá-la. Porque para aprender a andar de bicicleta é preciso uma bicicleta. Felizmente, os pais de Dani, prevendo a possibilidade de seu filho ser desbiciclético, preferiram não comprar uma bicicleta até consultar um psicólogo. Transportando esse exemplo para o campo da síndrome de Down, o processo é semelhante. Desde quando a criança é muito pequena, apenas um recém-nascido é feito um diagnóstico, trissomia do cromossomo 21, por um médico especialista e verificado com uma prova científica ou cariótipo. A partir disso, entramos em um círculo vicioso, na qual os problemas justificam o diagnóstico, o qual, por sua vez, é justificado pelos problemas. Por que a criança não cumprimenta, não diz bom dia quando chega, nem adeus quando vai embora? É que ela tem síndrome de Down. Ah, bom, achei que era mal educada. É que ela tem síndrome... Não. Por que a criança não se veste sozinha? E sua mãe a veste e despe todos os dias se já tem 8 anos. É que ela tem síndrome de Down. Ah, bom, pensei que não lhe tinham ensinado. Por que continua a tomar mamadeira se já tem 6 anos? É que ela tem síndrome de Down. Ah, bom, imaginei que era comodismo dos seus pais. Por que a criança não sabe ler? É que ela tem síndrome de Down. Ah, bom, pensei que não lhe haviam ensinado. Por que não anda de ônibus? É que ela tem síndrome de Down. Ah, bom, pensei que não lhe permitiam fazer isso. E assim, uma lista interminável de supostas dificuldades que, por estarem justificadas pela síndrome de Down, não necessitam de nenhuma intervenção, além da resignação.
todas as suas dificuldades se devem à síndrome de Down. Pode estender a qualquer outra deficiência em que o diagnóstico médico ou psicológico possa ser utilizado como desculpa para nos eximirmos de responsabilidades. Se classificamos a criança como disfásica, disléxica, descalcúlica, disgráfica, deficiente visual ou auditiva, mental ou motora, disártrica ou simplesmente desbiciclética, estamos fazendo algo mais do que colocar um nome no que pode acontecer com uma criança. Estamos criando expectativas naqueles que a cercam. Por isso, eu sugiro que antes de comprar uma bicicleta para seu filho ou sua filha, comprove que não sejam desbicicléticos. Vá que aconteça imediatamente após a compra, dar-se conta de que se jogou o dinheiro fora. Esse texto é muito interessante, é do Emílio Ruiz Rodrigues, psicólogo na Fundação Down, né, Cantábria, na Espanha, tá? Bom, gente, e aí? Quem quer falar um pouquinho da impressão que teve do texto? Quem já conhecia? Quem quer exprimir aí alguma emoção vinda do texto? Quem já conhecia o texto? E está ouvindo aí pela segunda ou terceira vez? Podem se colocar. E aí, eu sempre brinco com o pessoal, hein? Apesar de sermos poucos, tem umas 10 pessoinhas aqui. Não precisam falar os 10 de uma vez, mas podem se colocar. Sintam-se como se estivessem na aula particular, que agora à tarde é pouca gente mesmo, né? E aí, quem quer exprimir, ou compartilhar, ou contribuir? Ninguém? Vamos lá, Elisete, Simara, Marcos, Cleia, Silvia, Sérgio, Adair. Deixa eu ver quem mais está aqui. E aí? Ninguém quer falar? Eu vou falar, então, da minha impressão. A primeira vez que eu vi esse texto, eu estava fazendo Rede Ford Educação Especial, tá? E realmente a gente discutiu muito a questão do rótulo, do diagnóstico enquanto rótulo. E falamos da necessidade de enxergar o estudante por trás do diagnóstico. O diagnóstico é importante, mas, assim, ele é importante, mas ele não pode ser taxativo, tá? Como, assim, o ponto central de trabalho a ser feito com o estudante. Não. Quer ver, ó? O diagnóstico, tá? O laudo do aluno, o diagnóstico do aluno, ele é importante para abrir serviços, para você montar uma sala de recurso, para você montar o serviço de itinerância, até para você saber, né, o que o aluno teve no momento de anamnese, a mãe falar, né, se aquela deficiência intelectual foi adquirida, se foi de nascença. Então, são informações importantes, relevantes, mas você não pode basear todo um trabalho ou ficar presa a esse diagnóstico. A nossa função enquanto professores especializados, e mesmo vocês, professores da sala regular, a nossa função dentro de uma educação inclusiva é tentar enxergar o estudante por trás daquela deficiência. Por quê? Para incluir, embora o Romeu Sasaki fale que precise apenas de bom senso e boa vontade, né, que aquele autor, o Romeu Sasaki, ele fala isso, né, ele fala que para fazer uma inclusão de qualidade, precisamos de bom senso e boa vontade, tá? Mas
eu falo que nós precisamos de um pouquinho mais, né? Nós precisamos do olhar inclusivo. E, principalmente, nós temos que ter esse olhar livre de rótulos, porque senão, se nós rotularmos, a gente não vai enxergar nada mais além. A gente não vai enxergar possibilidades de trabalho. É o que fala no texto do círculo vicioso. Ah, então, porque ele tem síndrome de Down, tudo se justifica, ele não pode ser ensinado. Então, são questões que mexem, que tocam, que fazem a gente refletir, né? Nós sabemos que não é fácil, tá? Que o olhar inclusivo, ele tem que ser, assim, construído e alimentado todos os dias. Mas só quando você busca enxergar uma pessoa por trás da deficiência, e enxergar as possibilidades de trabalho com ela, é um desafio que nos faz aprender enquanto professores. É possível. Então, eu não gosto muito da palavra superação, apesar de eu ser uma profissional aí da educação especial, né? Sou PCNP já há alguns aninhos aí, né? Então, embora eu seja uma profissional da educação especial, eu não gosto da palavra superação, porque eu acho que ela tem, assim, aquele toque, assim, do milagre, embora a superação esteja presente no nosso dia a dia, sim. Eu gosto mais da palavra possibilidades. Porque eu vejo que muitas vezes essas possibilidades, elas, por não se fazerem presentes, elas não são aproveitadas. E somente quando a gente exerce esse olhar inclusivo, a gente consegue trabalhar com as possibilidades. Alguém aí gostaria de fazer algum comentário? Gente, fique à vontade, vocês estão muito quietinhos. Pessoal que está aí na sala, se alguém quiser, né, fazer uma contribuição, ou mesmo falar, né? A Elisete levantou a mão. Pode falar, Elisete. Pode falar, querida. Consegui. Então, não tinha nunca escutado essa história, né? Não tinha ouvido ainda essa história. Mas você falando, lembrei da minha cunhada, que ela tem um filho autista. Até ela aceitar, ela fazia esse rótulo no menino, no Miguel. Tudo ela chegava em casa, porque ele é autista. A gente não come porque é autista. Ela uma vez foi no mercado, ele começou a fazer chorar, gritar. Aí o pessoal, ninguém olha, né? Lógico. Ela começou a gritar. Ele é autista, por isso que ele está fazendo isso. Então, o que você estava falando fez me lembrar em casa o que aconteceu. É só isso. Não, exatamente, né? A gente vê, esse texto é muito real, acontece muito esse ciclo. E aí ele faz uma crítica, né? Uma crítica ao diagnóstico pelo diagnóstico, né? Ou de se justificar tudo o que acontece por conta do diagnóstico. Então, o diagnóstico é importante, sim, ele vai oferecer informações relevantes, sim, mas ele não é a única coisa que determina as condições de aprendizagem daquele aluno. Ele apenas informa, é importante na montagem de serviço, na montagem de turmas ali, então a pessoa quer abrir uma sala de recursos, quer abrir um serviço de itinerância, tá? Então, o diagnóstico é super importante para uma avaliação presente no projeto, sim. Para oferecer informações relevantes aos professores é importante, mas ele não é a única coisa que determina. Ele é apenas um conjunto de informações. Mas e
Cadê as possibilidades de trabalho que eu, enquanto professora especializada ou professora da sala regular, posso ter com essa criança? Tá? Vamos lá. Opa, voltou tudo no desbiciclético de novo. Então, eu acho muito interessante esse trabalho das meninas, por isso que eu estou resgatando, oferecendo a vocês, né? Elas colocam mesmo, né? Navegar dentro da educação especial rumo à inclusão escolar e social, né? Esse é um trabalho muito interessante. Aqui é a linha do tempo de educação especial 2021, né? Não é um resgate. E aí, o pessoal traz a questão da avaliação. Para que avaliamos? Para que avaliamos? Aí tem um recorte de Vygotsky e o conceito de aprendizagem mediada. Para Vygotsky, o professor é figura essencial do saber por representar um elo intermediário entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente. Em sua obra, o bielorrusso Levi Vygotsky, que nasceu em 1896 e faleceu em 1934, opa, acho que chegou mais alguém. Chegou. Dedicou espaço a estudar esses filtros entre o organismo e o meio. Com a noção de mediação ou aprendizagem mediada, o pesquisador mostrou a importância deles para o desenvolvimento dos chamados processos mentais superiores. Planejar ações, conceber consequências para uma decisão, imaginar objetos, né? E é bem interessante fazer uma diferenciação aqui, como ele é um psicólogo importante por ter sido cognitivista, né? Contribuindo muito com o desenvolvimento cognitivo. É interessante trazer que ele tem um olhar diferente para a aprendizagem, por exemplo, que o Piaget. Porque o Piaget, ele enxerga a interação assim, aluno, sujeito de aprendizagem, objeto que está sendo ensinado e meio, onde está acontecendo. Então, o Piaget, ele é interacionista. E o Vygotsky, ele é sócio-interacionista. O que significa esse sócio-interacionista? O Vygotsky, ele dá muito valor à contribuição do outro na sua aprendizagem, do social, do cultural, da outra pessoa influenciando a sua aprendizagem. O Piaget, ele tem uma visão mais médica das estruturas mentais, ele acha que a criança aprende quando as suas estruturas mentais e o seu organismo estiverem aptos para isso. Para Vygotsky, você aprende a todo momento e com qualquer pessoa. Tanto que ele traz o conceito, né, de zona de desenvolvimento proximal. O que é a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal? É o espaço que mede o conhecimento real do estudante e até onde ele chega com a ajuda de outra pessoa, né? Até onde ele chega em potencial. Aí está a valorização do social e do cultural na aprendizagem. Então, por exemplo, né? Uma criança, ela pula a corda sozinha. Esse é o conhecimento real dela. Ela quer brincar com outras crianças que estão pulando corda coletivamente, 3 de mão dada pulando corda. Só que ela não sabe, ela só sabe pular corda sozinha. Aí uma menina chama ela e fala, vem cá, pula com a gente. Ela fala, não sei. Fala assim, ó, você vai sentir de mão dada comigo, você vai sentir o impulso e vai pular junto. Sentiu, aprendeu através do toque, né? E de um exemplo físico, corporal ali que ela teve, aprendeu, ela passou do conhecimento real, que era pular corda sozinha,
para o conhecimento potencial através da ajuda de uma outra pessoa, que no caso foi uma criança da mesma idade que ela. Deu para entender? E o espaço que relata tudo isso é a zona de desenvolvimento proximal. Alguém quer fazer alguma contribuição sobre isso? Não? Entenderam? Querem contribuir? Então, bora lá. Aqui o pessoal trouxe exemplos de sondagem nos anos iniciais, coletados a partir das AD, AAP e SARESP. Aqui, por exemplo, campo semântico, materiais escolares. Tá? Eu comprei um apontador novo, nos materiais que fazem parte ali, né? Tudo que faz parte dos materiais escolares, lista, apontador, tesoura, lápis, cola, giz. Eu comprei um apontador novo. Segundo ano, já mudam o campo semântico, são animais. Lista somente para os alunos não alfabéticos: rinoceronte, cachorro, camelo, urso, rã. O camelo vive no deserto. Alunos alfabéticos, expectativa de que ao final do primeiro ano, que os alunos consigam escrever um bilhete. Inicialmente, ler o conto Chapeuzinho Vermelho. Comanda escrever um bilhete avisando o caçador sobre o que está acontecendo, pois ele está próximo à casa da vovó. Isso foi retirado das provas, viu, pessoal? É só para observarmos essa sondagem, porque depois nós vamos entrar na avaliação inicial, ok? Só resgatando, aqui nós estamos falando em alfabéticos, não alfabéticos, isso tem a ver com as hipóteses de escrita. Só resgatando com vocês. Quando a gente fala em alfabetização e fala em hipóteses de escrita, nós estamos falando de alunos que podem ser pré-silábicos, ou seja, né, eles não fazem nenhuma relação com a palavra, com as sílabas, escrevem em forma de garatuja. Silábicos, quando existe alguma relação, né, com as sílabas, né, que pode ser um silábico não sonoro e um que já faz relação com o som, né? Então, camelo, ele vai colocar pelo menos 3 sílabas que representem aí a palavra, porque ele já faz relação com o som, né? Alfabético, quando ele escreve a palavra quase correta. E o ortográfico aí ele já não vai ter erro nenhum, vai escrever a palavra corretinha, ok? Vamos lá, terceiro ano, sondagem. Havendo alunos não alfabéticos, utilizar a lista do segundo ano. A proposta é uma reescrita do conto Branca de Neve, proposta do SARESP 2016. Sugestões dos episódios: anões encontram Branca de Neve, anões julgam que Branca de Neve morreu, caixão de vidro, príncipe aparece, beijo, Branca de Neve desperta, o príncipe e a Branca de Neve casam-se. Essa já é, né, a sondagem de terceiro ano. Quarto ano, sondagem. Proposta consta da sugestão dos documentos orientadores desde 2016, havendo alunos não alfabéticos, utilizar a lista do segundo ano. Proposta SARESP 2018. Como se descobre um ladrão? Aí é o texto, né, retirado dos Contos de Talmude. Enciclopédia Tesouro da Juventude, volume 16, adaptado. Né? Então, ó, como se descobre um ladrão, né? Mustafa, sábio e rico comerciante de Damasco, tinha um filho único, chamado Saíde, o qual quis educar prudentemente. Este depositava grande confiança no amigo Amir, que por várias vezes o enganara sem que ele percebesse. Um dia, negócios obrigaram Mustafa e Saíde a partir para Bagdá. Durante a minha ausência, a quem hei de confiar meu dinheiro? Interrogava o comerciante.
Ao meu amigo Amir, disse logo o filho, é o homem mais honrado de Damasco. Pois bem, Saíde, respondeu o pai, vou experimentar e seguir o teu conselho. Deu ao filho uma grande e forte caixa para ele a levar ao amigo. E quando Saíde voltou, partiram para Bagdá. 2 meses após regressarem a Damasco, com uma grande fortuna, ganha com o negócio. Agora, meu filho, pediu Mustafa, vai procurar teu amigo Amir e traz-me a caixa. Saíde partiu, mas voltou aflito. Insultaste o meu amigo? Exclamou ele. Pois em vez de dinheiro, aqui é um excerto, né? É um excerto retirado, né? Do Contos de Talmud. É um pouquinho mais complexo, né? Por isso que está na sondagem do 4º ano. 5º ano. Havendo alunos não alfabéticos, utilizar a lista do 2º ano, relato de experiência vivida. Proposta consta da AD de 2019. Lembre-se de um fato marcante em sua vida que queira compartilhar com os colegas de classe. Pode ser algo relacionado a uma viagem que você fez ou uma festa do qual participou. Escreva um relato contando esse acontecimento. E aqui tem o mapa da sondagem, né? O pré-silábico é para utilizar, né? A cor vermelha, silábico com valor sonoro, aliás, sem valor sonoro, é para utilizar o roxo, silábico com valor sonoro laranja, silábico alfabético azul e o alfabético amarelo, tá? E aqui tá 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. E aqui tá a legenda, né? A legenda quanto à produção de textos, né? Se insuficiente, razoável, bom ou muito bom. E aqui a sondagem matemática. Escrita de número até, fazer contagem em escalas ascendentes e descendentes, resolver situações, problemas por meio de estratégias pessoais, adição com reserva, adição sem reserva, subtração sem reserva, subtração com reserva, multiplicação, divisão, situações, problemas, leitura de tabelas, leitura de gráficos. Agora é o nosso povo, o nosso alunado. Como que fica esse aluno com deficiência intelectual no meio dessa sondagem? Então, vamos pegar lá o nosso anexo 1. Aqui são os dados gerais, mês e ano, nome do aluno, data de nascimento, endereço residencial, telefone de contato da família, escola, ano, série. Aqui está um exemplo, né? Diretoria de Ensino Norte 2, motivo do encaminhamento para avaliação. Instrução CEGEP, área da deficiência intelectual, anexo 1, avaliação em deficiência intelectual. Pessoal, na instrução CEGEB tem anexos 1 e 2 para cada tipo de deficiência, tá? Então, o anexo 1, por exemplo, de deficiência auditiva / surdez, é diferente deste que é em deficiência intelectual, que será diferente do de deficiência física, que será diferente do de TEA e do de deficiência visual, ok? Nós sempre orientamos os professores especializados a descrever, embora ele venha assim, ó, ele venha assim, né? Se você pegar o anexo 1, ele vem esse esqueletinho, todos os campos, mas se você preencher sim e não, esse instrumento é muito importante para a construção do PAI, né? E para auxiliar os professores da sala regular a construírem um registro de adaptação curricular, que é o anexo 3, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o exemplo, né, que fez parte do estudo de caso. Motivo do encaminhamento para avaliação. Professores do regular. Motivo do encaminhamento. Apresentou o laudo de deficiência F70, tá? Que é o laudo de deficiência intelectual.
né? Aqui ela colocou deficiência mental ou não apresentou o laudo. Deixa eu ver quem está permitindo. Tá. Vamos. Checklist. O que não pode faltar no relatório dos professores do ensino regular? Descrição resumida do perfil do aluno, expectativa de aprendizagem, descrição sobre a aplicação das atividades, processo de acompanhamento do aluno, pontos positivos do aluno, exemplos práticos sobre a dificuldade do aluno, né? Pontos negativos do aluno, sondagem, o que ele consegue fazer sozinho, com ajuda, o que ele não consegue fazer. Conclusão capaz de direcionar a ação avaliativa especializada ou do próximo profissional. Aspecto socioemocional. Em relação à socialização com os seus pares, a estudante consegue manter uma boa relação, demonstra gostar da escola, dos seus colegas e professor. A estudante X é uma criança tímida e retraída, porém seus colegas e demais funcionários da escola têm uma boa relação com a mesma. Em se tratando do comportamento, prefere, na maioria das vezes, ficar sozinha, apenas observando. É uma criança alegre, prestativa e carinhosa. No intervalo, fica calada, apenas observando seus pares. Quando está no acompanhamento, é comunicativa e gosta de cantar. Gosta de estar na companhia deles, porém não brinca com os mesmos, preferindo só observá-los. Nos momentos de realização das atividades individuais e em grupo, a estudante só realizava as atividades e participava mediante a intervenção da professora. Apresentou um bom relacionamento com os colegas e professores, manifesta bons hábitos de higiene e utiliza expressões de cortesia, né? Que é bom dia, por favor, obrigado, né? Licença. Em alguns momentos, faltou ter mais responsabilidade com os materiais utilizados no atendimento e se concentrar durante as explicações das atividades propostas. Pessoal, como eu falei muito, né, são muitas informações, dessas duas partes do anexo, do anexo 1, a avaliação inicial diagnóstica, né, e até dos exemplos de sondagem. Alguém quer colocar alguma coisa ou ressaltar algum ponto? Fiquem à vontade, tá? Embora eu fale que quando a pessoa tenha muitas perguntas, a gente deixa para o espaço de perguntas e respostas, nesses momentos que eu falo demais, eu acho importante quebrar para ver se vocês estão entendendo, porque esse ATPC é para vocês, ok? Fiquem à vontade. Alguém quer fazer alguma contribuição? Não? Ninguém? Elisete, Silvia, Gerson, Sérgio, Cleia, Adair, Patrícia. Opa. Pode falar. Gerson, quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Não, realmente, sem pergunta, o que deu para entender bem. Ninguém quer perguntar mais nada? Não? Então, vamos lá. Aspectos psicomotores. Apresenta equilíbrio corporal, acompanhando com segurança e agilidade os movimentos sugeridos nos jogos. Participa ativamente das brincadeiras propostas. Foi possível verificar que, em relação à coordenação motora global,
A mesma faz movimentos de arremessar e captar objetos. Ainda não consegue pular corda, não tem noção de lateralidade, direita e esquerda, em cima e embaixo, frente e trás, dentro fora, em pé, sentado, agachado. Orientação espaço-temporal. Longe, perto, noite e dia, chovendo, ensolarado, nublado, ontem, hoje, conseguiu realizar com auxílio. Na motricidade fina, faz uso da mão direita, segue com dificuldade os traçados e recorta também com dificuldade, devido a mesmo ainda não ter desenvolvido força e apreensão. Consegue realizar a atividade de encaixe e pareamento. Faz movimento de rosca e de pinça com autonomia. Ainda não apresenta equilíbrio corporal, acompanhando com insegurança os movimentos sugeridos nos jogos, participa ativamente das brincadeiras propostas. Gente, os aspectos psicomotores, eles são muito importantes. Vocês estão vendo como que a descrição deve ser feita detalhada? Essa descrição detalhada, ela é importante porque ela vai ajudar o próprio professor que preencheu e vai ajudar o professor que ler essa avaliação diagnóstica e o plano de atendimento individualizado na construção das adaptações curriculares, ok? Então, quando você pega um relatório que foi descrito, você tem condições, você entende melhor as fragilidades do aluno, o que o aluno consegue fazer, e aí você tem uma possibilidade muito maior de montar uma adaptação. Que nem sempre você vai ter o professor especializado lá na tua escola, sentado do teu lado no ATPC, para te falar, por exemplo, do João, que tem deficiência intelectual. De repente, o teu aluno, ele frequenta uma sala de recursos que é polo da região, mas que não fica na escola onde ele estuda. E se a professora especializada não mandar esses relatórios para a sua coordenadora, fica complicado na hora de fazer o registro de adaptação curricular, né? Por isso que a gente sempre fala, uma avaliação, um anexo 1 bem feito, ele favorece muito a construção da adaptação curricular, ok? Aspecto cognitivo, aprendizagem. A aluna apresenta lentidão para realizar as tarefas, se dispersa com facilidade, necessitando da ajuda da professora para concluir as mesmas, que envolve a escrita e a pintura. Identifica as letras A, E, ou U, F, M, B. E os números 1, 2, 3, 4 e 5. Encontra-se no nível pré-silábico. Em relação à atividade no computador, software, a aluna realiza com entusiasmo e no tempo estipulado, necessitando apenas de minha ajuda para movimentar junto com ela o mouse e o local solicitado. Na expressão oral, a criança só expõe suas ideias mediante a solicitação da professora, mas não consegue organizar informações com coerência para expor. Cores, formas, profundidade. Compreende o conteúdo, habilidades essenciais. Comportamento do aluno. Frente aos colegas durante a aula, com o professor de cada componente curricular, no intervalo, na aula de educação física, em uma aula externa, as diferenças de comportamento entre as disciplinas ou pessoas. Isso é extremamente importante, é muito relevante, tá? Descrever, tá, em todos esses itens, como que é o comportamento do aluno. Percepção familiar e social, trabalho realizado pelo professor referente à dificuldade do estudante. Conversamos com a mãe sobre as dificuldades acima descritas e orientamos que buscasse atendimento com outros especialistas. Uma equipe multidisciplinar, como fonoaudiólogo, fisioterapeuta,
psicopedagogo e nutricionista, pois a mesma quase não se alimenta, não gosta de merendar na escola. Essas orientações irão contribuir para o desenvolvimento de suas competências e habilidades, melhorando assim o processo ensino-aprendizagem. Foi sugerido à família que trabalhassem a questão da autonomia com a criança, através do desenvolvimento de atividade que a propicie em momentos de exercício dessa habilidade, e manter o diálogo, orientando e trabalhando limites. Em relação à dicção, a criança ainda não iniciou o tratamento, por falta de recursos financeiros e pelo município não dispor de fonoaudiólogo no centro de reabilitação. Sendo assim, houve uma quebra no tratamento. Segundo o relato da mãe, a criança não se encontrava em um nível avançado, pois necessita de várias sessões fonoterápicas. Sugerimos também que a mãe procurasse a rede Sara, verificando a possibilidade de atendimento à criança. Essa percepção familiar e social é muito importante, tá? Porque nós sabemos, né, que tem, outra prova que o diagnóstico não pode ser tudo. Eu tenho 2 crianças com deficiência intelectual F70, só que uma teve estimulação precoce. Tem uma família presente, que leva na APAE, né, que leva para fazer atendimento clínico, né, e tem outra criança que não teve nada disso, não tem uma família presente, não fez estimulação precoce, não teve o mesmo desenvolvimento linguístico, elas têm o mesmo laudo, só que a condição de vida das duas foi diferente. Né? Uma se alimenta, come de tudo, a outra não teve hábitos saudáveis de alimentação. Por falar nisso, a gente tem uma nutricionista, tá? Aqui na diretoria de ensino, né? Se na sua escola tem algum aluno com deficiência intelectual, que a gente teve numa escola um aluno que ele só tomava leite, ele não comia. E aí, com as orientações, a gente chamou a nutricionista, né? Com o trabalho que foi feito, esse aluno passou a comer, a se alimentar, né, adequadamente. Então, é o olhar, tá? Por isso que essa percepção familiar e social também é muito importante para o nosso trabalho, ok? Intervenção e interação afetiva, social e familiar, né? O histórico do aluno, descrição das características do aluno, sociabilidade, afetividade, relacionamento com a família e grupos, expectativas da família, antecedentes de atendimento escolar e antecedentes de atendimento de outra natureza, clínico e terapêutico. Gente, é muito importante isso, tá? Existe uma questão. Eu não estou, assim, romantizando, tá? Mas quando a gente tem um aluno com deficiência, geralmente a família lida com um luto psicológico. O que significa isso? Para nós, a palavra luto ela é um pouco forte, né? Porque remete à morte, a uma perda eterna. Em educação especial, a gente tem a morte do ideal, né? Então, quando você tem uma criança com deficiência, você faz um X no ideal, e aí você tem as condições reais com que aquela criança se apresenta e as possibilidades de trabalho a ser realizado com ela. Só que esse luto psicológico, essa morte do filho perfeito, essa questão da dificuldade de aceitar o aluno com deficiência, ele tem fases, né? Então, tem a questão da negação, não, meu filho não tem deficiência, os professores que não sabem lidar com ele, né? Não, a ira, por que isso teve que acontecer comigo? A depressão, e agora? Eu tô sozinha, a barganha, tá bom. Eu até vou apostar nesse tratamento que o Estado está me oferecendo, mas eu quero ver resultado. Até chegar na aceitação é um longo percurso,
E tem alguns autores que falam que esse luto é elíptico, igual a figura do DNA. Então, muitas vezes, quando a família está quase aceitando, ela cai na condição de luto novamente. Só que a nossa função, como nós lidamos com o luto, tá? A nossa condição de lidar com o luto é trabalhar com as questões legais e legítimas. Então, não adianta você passar a mão na cabeça, não adianta você ficar penalizada, não. A questão a gente tem que trabalhar para a aceitação, e é o que eu falei. A gente tem o quê? A gente tem a questão da realidade e das possibilidades. Então, de acordo com o que esse aluno se apresenta, quais as possibilidades de trabalho a ser realizada com ele? Muitas, tá? Eu preciso ampliar os horizontes e ajudar a família a ampliar os horizontes também, mas com os pés no chão. Porque o que o luto faz? O luto faz, muitas vezes, com que a pessoa lide faz com que as pessoas lidem com uma condição imaginária. Então, a mãe em luto, a criança chega lá pré-silábica, sem estar alfabetizada, com dificuldades, né, no comportamento adaptativo na linguagem, na autonomia. E aí essa mãe fala assim, olha, eu quero que ele saia, né, alfabetizado, lendo, fazendo as 4 operações em matemática, mas quais as condições que ele está se apresentando hoje? Então, tudo parte de um planejamento. Quem é ele hoje? De acordo com as condições que ele chegou aqui hoje, eu vou começar a trabalhar com ele. Tá? Lógico que nós vamos trabalhar em parceria, 50% escola, né? 50% família. Mas é de acordo com as condições que ele me traz que eu vou extrair as possibilidades de trabalho com ele. Então, muito pé no chão, tá? Isso é necessário. É importante. Ok? Histórico mais relacionamento mais interação. Intervenção e interação afetiva, social e familiar. Histórico do aluno. Descrição das características do aluno. Sociabilidade e afetividade. Relacionamento com a família e grupos. Quais são as expectativas da família? Então, sempre assim, nós vamos trabalhar as expectativas de acordo com a realidade com que aquele aluno se apresenta. Levando em consideração os antecedentes de atendimento escolar e os antecedentes de atendimento de outra natureza, né? Por quê? Se ele faz tratamento clínico e terapêutico, isso também influencia no seu desenvolvimento, né? E é normal, o aluno que conta com uma deficiência intelectual, é normal, após qualquer evento marcante na vida da criança, uma regressão. Então, ele estava indo muito bem na escola, mas acontecer um evento marcante, é comum ele regredir. Então, nós temos que estar preparados para esse movimento, tá? De progressão, mas também de regressão. Que nem o evento da pandemia. Foi um evento marcante. É comum, logo após de todo esse tempo afastado, esse aluno com deficiência intelectual que voltou para a escola agora ter regredido, tá? Relacionamento do aluno na escola onde está matriculado. Caso ele não faça o apoio, né, à sala de recursos, ou, aliás, ele não faça não frequente a sala de recursos da própria escola. Se ele frequentar a sala de recursos da região, ele está matriculado numa outra escola. Aí a gente está vendo o relacionamento, né, do aluno na escola onde está matriculado, com professores e colegas. Relacionamento com o seu grupo social. Interação do aluno com o professor especializado em situação de avaliação. Anamnese, mais relatórios do percurso escolar e dos professores do regular, mais observação na avaliação específica.
A anamnese é a primeira avaliação quando nós temos um aluno com deficiência, né? Principalmente deficiência intelectual. Nós fazemos uma reunião com os pais ou responsáveis, tá? De como, né? Como que foi desde a gestação, né? Aí a vinda desse aluno ao mundo. Então, ele nasceu com deficiência intelectual ou ele adquiriu? Quais as doenças que ele teve, né? Como que a interação familiar com a família, desde criança, como é o relacionamento, e aí a gente faz aquela avaliação, tá? Que vai verificar a questão do desenvolvimento da criança, desde bebê até a idade que ela se encontra, né? Em fase escolar, ok? Então, essa anamnese ela é importante para a gente entender um pouquinho o histórico do aluno, ok? Habilidades adaptativas. Segundo a AIDD, Associação Americana sobre Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento, na última definição do 11º Manual de Deficiência Intelectual, definição, classificação e níveis de suporte, deficiência intelectual é uma incapacidade caracterizada por limitações significativas, tanto no funcionamento intelectual, raciocínio, aprendizado, resolução de problemas, quanto no comportamento adaptativo, que cobre uma gama de habilidades sociais e práticas do dia a dia. Esta deficiência se origina antes da idade de 18 anos. Segundo o 9º Manual Deficiência Intelectual, definição, classificação e níveis de suporte. Tá? Então, agora vamos lá. Avaliação pelo professor especializado. O que o professor especializado vai verificar, né? Como que é a comunicação desse aluno? Então, quando fala em comunicação, nós temos que verificar as habilidades para compreender e expressar informações por meio de comportamentos simbólicos ou não simbólicos. Comunicação por mensagens verbais, gestuais, expressões corporais e faciais. Clareza da comunicação. Coerência e coesão na comunicação. Elaboração de frases com estrutura lógica de fatos. A frase tem início, meio e fim, começo, meio e fim? Há uma compreensão de respostas? Existe uma adequação do discurso a diferentes contextos? A criança fala de acordo com o contexto no qual ela se encontra? Temos o autocuidado, né? Independência, autonomia em relação à higiene pessoal. Então, a criança toma banho sozinha, se seca sozinha, lava as mãos, né? Ela tem autonomia, né, quanto à sua higiene pessoal, ela é independente. Então, aqui, né, comunicação e o autocuidado. Vida no lar. Como que é a vida no lar dessa criança? Como que ela transita no lar dela, né? Ela entende, né, a cozinha, ela consegue abrir a geladeira, pegar o alimento, preparar a refeição, esquentar, né? Isso foi trabalhado, ter cuidado. Na PAI, eles têm uma atividade muito interessante que se chama Atividades de Vida Diária, que, assim, eles resumem os cômodos da casa, né? Banheiro, dormitório, cozinha, sala. E aí, eles trabalham com a criança o comportamento dentro de cada cômodo, atividades de vida diária, né? E é trabalhada a segurança do aluno em cada cômodo desses, né? Habilidades sociais. Como são as relações familiares, as relações com o grupo, as relações com estranhos, relações formais, estabelecimento de vínculos, liderança, autodefesa, autocrítica. Como que isso está desenvolvido ou não está desenvolvido nesse estudante?
vida familiar no lar, né? Habilidades sociais, ó, todo mundo com seu smartphone, necessidades de vida social. E aí, desempenho na comunidade, locomoção, saúde e segurança. Como que é o desempenho na comunidade? Conhecimento dos seus direitos, conhecimento dos seus deveres, conhecimento dos recursos da comunidade. Ele sabe onde ele mora, por exemplo, ele mora lá no Miguel Badra, ele sabe a distância da igreja do Miguel Badra até a escola, né? O hospital mais próximo, o corpo de bombeiros fica longe, e qual é o clube que é próximo, ele consegue fazer essa relação dos recursos da comunidade? Utilização dos recursos da comunidade com autonomia e independência? Desempenho de atividade na comunidade, com suporte ou não? Reconhecimento pelas atividades que desempenha. Independência na locomoção. Como que é o deslocamento com independências em casa, na escola, na rua? Utilização de transporte. Ele consegue tomar o ônibus sozinho, carro, metrô, trem, outros? Independência e autonomia na utilização dos transportes. Então, só retomando o texto dos bicicléticos, né, que fala da síndrome de Down. Eu não sei se vocês assistiram aquele vídeo Down It, que aquele vídeo é muito interessante para, assim, elucidar, né, esse assunto que nós estamos trazendo agora. Eu não sei, eu vou só resumir o vídeo com vocês. É um adolescente com síndrome de Down, que a mãe põe o leite no copo dele, quase enfia o pão na boca dele, né? Arruma ele para ir para a escola, ele fica com aquela cara de tadinho, sabe? Aquela cara de coitadinho. Aí a mãe leva ele na escola e ele fica, e aí quando ele vê que o carro da mãe vai embora, ele abre um sorriso, troca de camiseta, cabula a aula, pega o cartão de ônibus, vai curtir num outro espaço, interage com os adolescentes na praça, vai comer um lanche, vai ver roupa, camiseta, escutar um som. Quando ele vê que está dando o horário dele voltar, ele rapidinho toma o metrô, toma o ônibus, volta para a escola, né? Troca, veste a camiseta do uniforme e faz cara de coitadinho de novo. Né? Então, para a gente tomar cuidado, tá? O que ele consegue, o que ele não consegue fazer, o que ele consegue fazer com ajuda. Né? Então, é muito importante, eu diria que é essencial enxergar a pessoa por trás da deficiência, ok? Mas o quanto, né? Ele é independente, tá? Tudo isso tem que ser ensinado, né? Saúde e segurança, cuidado com a própria saúde, consciência, autonomia e independência para cuidar da própria saúde. Administração de medicamentos, preservação da sua vida e do outro, né? Ele tem essa noção, foi trabalhada com ele essa noção. Ó, desempenho na comunidade, independência na locomoção. Saúde e segurança. Antes de eu falar das habilidades acadêmicas, alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Ninguém quer fazer nenhum comentário? Ninguém? Só um minutinho, vou acender a luz aqui. Ninguém quer fazer nenhum comentário? Eu vou ficar de castigo ouvindo minha própria voz? Então, bora lá. Habilidades acadêmicas. Interesse. A importância de trabalhar com o foco do interesse, realização com competência, autonomia. Atenção, tempo de atenção ao receber as comandas, impulsividade.
Concentração, sustentação do foco, tempo de atenção para a realização da atividade com independência, autonomia, buscando recursos internos, compreensão e atendimento a ordens simples e complexas, como que é, né? A compreensão e o atendimento a ordens, qualidade da atividade desempenhada, atingir o objetivo proposto com proficiência para a habilidade avaliada, habilidade sensório-motora, como que é a imagem corporal? É interessante pedir para o aluno com deficiência intelectual fazer o seu autodesenho, para ver como ele enxerga, né, a sua imagem corporal. E trabalhar com ele também a questão do esquema corporal e até levar, de repente, para uma atividade física, trabalhar o equilíbrio corporal, percepção, memória visual, percepção e memória auditiva, percepção gustativa, diferentes paladares, percepção tátil, olfativa, aprendizagem multissensorial, né? Trabalhar com todos os sentidos, orientação temporal e orientação espacial. Isso é importante, né? Fazer até um trabalho fora da sala de aula na quadra, pois quando a gente trabalha orientação temporal e espacial, coordenação motora grossa, é como se fosse um educativo para coordenação motora fina. Porque se ele não consegue se localizar no tempo e no espaço, se localizar entre as linhas do caderno, vai ficar mais difícil ainda, tá? Então, trabalhar essas percepções, pensamento lógico, expressão criativa, linguagem, comunicação escrita, raciocínio lógico matemático, conhecimento de numerais, identifica, nomeia, associa o numeral à quantidade. Identificação, comparação, pareamento, agrupamento, classificação, seriação. Realização de operações matemáticas, resolução de problemas simples, resolução de problemas complexos. Aí ele não consegue. De tudo isso, sempre questionar o que é significativo que esse aluno com F70 faça e o que ele consegue fazer sozinho, com ajuda, e o que ele não consegue fazer nesse exato momento. Nosso olhar tem que funcionar não só como se ele fosse capaz de fazer tudo isso aqui, sempre questionando, dentro de tudo isso, o que ele consegue fazer, o que é significativo que ele aprenda, o que ele consegue com ajuda, sem ajuda, o que ele não consegue fazer, ok? Funcionalidade acadêmica, lazer, né? Manifestação de preferência por alguma atividade de lazer. De que jogos, de que brincadeiras, de que danças ele gosta, tá? Ele entende regra de jogo? O que ele gosta de brincar? E o que ele sonha, tá? Fazer quando ele crescer? Sabe aquela brincadeira que eu quero ser quando eu crescer? Né? Então, trabalhar a questão de habilidades profissionais voltadas para o mundo do trabalho. Aqui fala um pouquinho, né, do apoio previsto em legislação, né, quando você tem o direito e não tem a necessidade, exclui, impede autonomia, expõe enaltecendo a deficiência, o déficit. Aí está falando de alguns cuidados, né, com o nosso olhar de professores, né, se o apoio é previsto na legislação enquanto escola, eu devo ofertar ou posso negar? Lógico que nós não podemos negar, né? Nunca. Avaliação diagnóstica, o que é ação avaliativa, deve ser realizada no início de um processo de aprendizagem, primeira semana de aula, nunca no primeiro dia, e esta deve ser de acolhimento e afetividade. Tem a função de obter informações sobre os conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes com vistas à organização dos processos de ensino e aprendizagem, de acordo com as situações identificadas. Avaliação diagnóstica, sondagem do regular. Avaliação interventiva.
exploração, experimentação autônoma da atividade. Coloca as formas sobre a mesa e pede para que o estudante organize as formas. Ela vai escolher o que vai fazer e se escolheu, por exemplo, organizou por cores, tem outra forma de organizar? Pode ser que ela separe por tamanho. Vou flexibilizar meu pensamento e dar pistas para que ele encontre outros agrupamentos, pensando na diferença de característica das peças. Se ainda o estudante não encontrou novas formas, eu posso utilizar uma figura intrusa, chamando a atenção para uma nova forma de organização? Começa a colocar critérios utilizando todas as formas ou cores. Faço avaliação das escolhas do estudante e assim vou intervindo. A intervenção é o meu olhar questionador e mediador sobre o que ele consegue fazer e de que forma eu ensino ele a ousar, a arriscar, né? Nunca nós podemos deixá-lo na zona de conforto. A gente tem sempre que intervir, tá? Como uma ação de desenvolvimento, ok? Funções executivas, reforçar e praticar as habilidades com crianças desde a infância até a adolescência, né? Aqui, a gente traz alguns materiais do psiquiatra Dr. Rio de Lobo, né, médico psiquiatra. Ele fala da memória. Então, funções executivas, né, que executam. A gente tem o planejamento, nós temos o controle inibitório, tomada de decisões, flexibilidade cognitiva, memória operacional, atenção, categorização, fluência e criatividade. E o que são habilidades cognitivas? Atenção, lógica e razão, velocidade de processamento de informações, processamento visual, processamento auditivo, memória de trabalho, memória de longo prazo, tá? Memória de trabalho operacional, que ele chama de alça fonológica, né? O que é o esboço visoespacial, central executiva, retentor episódico. Aqui é como se dá a memória de trabalho. Estudo de caso e avaliação inicial. Aqui tem um estudo de caso, tá? Para nós apreciarmos. Os estudantes público-alvo da educação especial possuem características singulares, apesar de muitas vezes apresentarem o mesmo diagnóstico médico como deficiência intelectual. É aquilo que eu falei, 2 alunos com o mesmo laudo são 2 crianças diferentes. Eles possuem características singulares, tá? Síndrome de Down e até mesmo o transtorno do espectro autista. Pensando nisso, os professores da educação especial poderão apresentar aos demais docentes no planejamento os aspectos principais em relação às especificidades, tanto de aprendizagem como de comportamento. O professor da educação especial poderá utilizar a avaliação inicial, o plano de atendimento individualizado ou até mesmo os registros dos estudantes para oferecer aos colegas das salas regulares informações que possibilitem conhecer, principalmente, suas potencialidades e também sirvam para nortear as intervenções específicas, de acordo com cada caso, de oferecer, né, possibilidades equitativas, né, para destacar que o trabalho em conjunto entre os professores deva ocorrer durante todo o período letivo. Essa interação possibilitará maiores e melhores condições para o trabalho articulado, culminando em resultados positivos, visando o desenvolvimento desses estudantes. No caso dos atendimento, né, do atendimento domiciliar, as escolas que contarem com esse serviço poderão solicitar aos docentes que acompanham o estudante um parecer sobre seu desenvolvimento e suas características.
É importante destacar que o currículo desenvolvido com os estudantes PAE, público-alvo da educação especial, não deve ser diferente do desenvolvido para os outros estudantes, nem mesmo a avaliação nesta perspectiva. O ensino, a partir do currículo paulista, deve ser pensado em caráter igualitário, e, quando necessário, pode haver a flexibilização das atividades para que contemple não só o estudante público-alvo da educação especial, como todos os alunos do ensino comum. Aqui está o PAI. O PAI, de acordo com a instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015, né, dispõe sobre a escolarização de alunos com deficiência intelectual, DI, da rede estadual de ensino, de que trata a resolução. Essa resolução foi revogada pela 68/2017, ok? Que já está para ser revogada novamente, viu, pessoal? Avaliação inicial. Para que ela serve? Para estabelecer parâmetros de atendimento pedagógico especializado aos alunos com deficiência intelectual. Faz-se necessário que um professor especializado realize avaliação inicial, conforme anexos 1 e 2 dessa instrução, a ser realizada no ato da matrícula do aluno na sala de recursos, com realização ao final de cada ano letivo, reavaliação, tá? Então, não é porque ele já tem avaliação diagnóstica, ela vai permanecer a mesma. Após cada período, né? Então, tem avaliação diagnóstica, ele está comigo na sala de curso desde o ano passado, ele continua esse ano, mas essa atividade, essa avaliação inicial, ela deve ser refeita, reavaliada, né? Porque o tempo passa, as condições, o estudante cresce, as suas condições também mudam, então a gente tem que reavaliar, ok? Plano de atendimento individualizado, PAI, é o anexo 2. Após a realização da avaliação inicial do aluno, anexo 1, deverá ser elaborado o plano de atendimento individual, PAI, conforme anexo 2 desta instrução. O PAI representa um instrumento para a definição de metas e estratégias para atendimento dos alunos, a partir do processo inicial de avaliação, e deve nortear as ações de acesso e de habilidades na sala de recursos, apontando o trabalho a ser desenvolvido com o aluno a partir de suas potencialidades e necessidades. Então, o PAI, ele trabalha com objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Ou seja, o que esse aluno que tem deficiência intelectual, ele é capaz de realizar a curto prazo? Tá? O que ele é capaz de realizar a médio prazo, o que ele é capaz de realizar a longo prazo. Aqui tem o plano de desenvolvimento individual, nós temos o aluno, né? Temos que considerar a história de vida, diagnóstico com hipótese, avaliação diagnóstica, planejamento pedagógico, adaptação de acesso ao currículo, e avaliação processual, monitoramento, ok? E o plano de ensino individualizado, né? Sua característica básica é constituir-se de um registro escrito avaliativo, formulado em equipe, que busca as respostas educativas mais adequadas para as necessidades educacionais apresentadas no processo de escolarização dos estudantes, que exigem caminhos alternativos para a sua aprendizagem. É oportuno ressaltar que não é tarefa exclusiva do professor da disciplina, deve contar com apoio do professor especializado, né? E do professor coordenador, com envolvimento da família, deve ser aplicado ao currículo vigente. Aqui a gente trouxe, né, as meninas trouxeram um exemplo da RAC, acompanhamento do desenvolvimento, de acordo com as habilidades, tá? Esse aqui, ó, de acordo com as habilidades esperadas, né? O estudante Frederico
que tem TEA, o que ele realiza sem ajuda, com ajuda e não realiza. Espera aí que eu escutei alguém pedindo para entrar agora. Ok. Então, aqui, esse estudante Frederico que tem TEA, né? Essa habilidade aqui, relacionar palavras e expressões em textos de diferentes gêneros, né? Escritos, orais e multimídia, pelo critério de aproximação de significado, sinonímia, e os efeitos, né, do sentido provocados no texto, ele realiza sem ajuda. Essa habilidade aqui, que é utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros, ele realiza com ajuda. Essa habilidade aqui, fazer o uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em texto de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características do gênero. Ele já não consegue realizar. Perceberam? Participar de práticas de compartilhamento de leitura, né? Recepção de obras literárias, manifestações artísticas, tecendo quanto possível comentários de ordem estética e afetiva. Ele também não consegue realizar. Essa habilidade aqui, identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros. Ele também não realiza. Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura como forma de possibilitar uma maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações, ele realiza com a ajuda, tá? Então, olha que interessante esse olhar, né? E aqui, acompanhamento do processo de aprendizagem, né? Referencial da avaliação curricular. Aqui tem o cabeçalho com o nome do aluno, data de nascimento, local, nome do pai, mãe, endereço residencial. O aluno mora ou já morou em zona rural, telefone, celular, escola regular, série atual, professor. Escola SAPES é a antiga nomenclatura da sala de recursos, tá? Agora a gente abreviou, tá? SR. Antigamente era Serviço de Apoio Pedagógico Especializado, ok? Professor, dados do encaminhamento, e aqui é legenda. Realiza satisfatoriamente, realiza parcialmente, realiza com ajuda, conteúdo não apresentado ao grupo, conteúdo não apresentado ao aluno. E acompanhamento do processo de aprendizagem, como que ele é na área de comunicação e representação, identidade, autonomia pessoal, leitura e escrita. Ele reconhece seu nome, escreve seu nome, fala seu nome completo, escreve seu nome completo, informa seu endereço, sabe o nome da rua, bairro, cidade, estado, informa o número do seu telefone, sabe informar a data do seu nascimento, sabe o nome das pessoas da família, escreve o nome das pessoas da família, utiliza o caderno de maneira organizada, percebe seu erro, refaz o trabalho quando erra, percebe seu erro e pede ajuda, possui direção gráfica, utiliza letras sem valor sonoro, utiliza as letras com valor sonoro, reconhece as letras do alfabeto, escreve as letras do alfabeto, lê palavras. Como que ele está nessa área de comunicação? Coordenação motora na escrita, apresenta movimento brusco na escrita, aperta em demasia o lápis ao escrever, tem letra legível. Área do raciocínio lógico, ordena e sequencia os elementos, reconhece cores primárias, cores secundárias. Bom, gente, agora que eu vi a hora,
Só para a gente terminar aqui, eu vou trazer a diferenciação, né? Quando nós falamos em deficiência, estamos falando de um déficit permanente. Toda deficiência, né, lida com a perda de algo que é permanente. Quando nós temos um transtorno, ele também é permanente, mas ele vem acompanhado de uma outra comorbidade. Por exemplo, o transtorno de déficit de atenção, geralmente e hiperatividade, geralmente ele acompanha a microcefalia, tá? Agora, existem outros tipos de transtornos, mas sempre quando a gente tem transtorno, a gente também tem uma perturbação, mas ela é de caráter permanente. Agora, quando o aluno ele tem um distúrbio, a gente diz que ele tem uma perturbação temporária e uma dificuldade de aprendizagem também é, assim, uma dificuldade que ela é temporária, tá? Então, por exemplo, o aluno que tem problemas orgânicos, né? É um aluno que não teve estimulação precoce, é um aluno que ele, de repente, sofreu muita carência no seu desenvolvimento. Então, ele é aquele aluno que ele apresentou sempre uma lentidão no seu processo de desenvolvimento cognitivo. Esse aluno, ele é um aluno que ele vai apresentar dificuldades de aprendizagem, mas pode ser temporário, mediante o trabalho que for feito com ele. Assim como o distúrbio também é temporário, tá? Mediante o trabalho que for feito com a criança. Agora, a deficiência, ela é de caráter permanente. E o transtorno também é de caráter permanente, ok? Pessoal, desculpa, 5:06, está dando horário. Nesses 5 minutinhos, me perdoem, alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário, alguma contribuição? Sou de vocês. Ninguém? Ninguém tem nenhuma dúvida? Ainda dá tempo, hein? Ninguém tem nenhuma pergunta? Miltes, Elisete, Cleia, Silvia, Sérgio, Marcos, Adair. Ninguém tem nenhuma dúvida, não quer fazer nenhuma perguntinha, nenhuma contribuição? Nada, nada, nada? Pessoal, eu gravei então essa reunião aqui. Agradeço muito a vocês que participaram, tá? E, na verdade, a releitura desse trabalho, né, que foi realizado pelos colegas, grupo de PCNP, de outras diretorias de ensino, a gente geralmente troca material, né? A questão realmente é refletir. Eu falo para as meninas que coisa boa tem que ser replicada, né? Um assunto bom, ele tem que ser replicado, ele tem que ser refletido, ele tem que ser digerido. Eu costumo falar, né, que conhecimento é igual comida, a gente tem que digerir, a gente tem que refletir, a gente tem que lembrar, a gente tem que curtir, né, para ele poder ter validade, ok? Então, muito obrigada a todos, tá? Agradeço aí a todos que participaram desse ATPC. Muito obrigada, a interlocutora de Libras Norma, muito obrigada, tá? E muito obrigada a todos vocês, ok? Agradeço a todos vocês, muito obrigada. Ninguém tem nenhuma perguntinha mesmo? Vou encerrar, então, o ATPC, ok? Muito obrigada a todos.
Deixa eu abrir a câmera aqui. Obrigada a todos, tá? Obrigada, Norma, obrigada a todos que participaram, tá? Agradeço, muito obrigada a todos aí. Vou encerrar a chamada. Obrigadão. Tchau, tchau.